Tito capítulo 2, nós vamos encerrar o capítulo 2 hoje. Tito capítulo 2, dos versículos 11 ao 15. Tito 2, de 11 a 15. Nos diz assim a palavra do Senhor: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Pai, fala conosco nesta noite, fala aos nossos corações por intermédio do Teu Espírito Santo. Assim nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu não sei vocês, mas a exposição da carta de Paulo a Tito tem sido desafiadora e tem falado muito ao meu coração. Ela tem sido de grande auxílio e de grande encorajamento para a minha vida. Eu espero que ela também tenha sido na sua vida, que ela esteja sempre na sua vida, pois ela fala de verdades cotidianas do nosso dia a dia, da nossa vivência. E queridos, toda vez que nós olhamos o ensino do apóstolo Paulo, ele sempre tem por praxe ensinar uma doutrina primeiro e depois ensinar a parte prática daquela doutrina. Mas na carta de Tito, por algum motivo, ele fez ao contrário. Ele ensinou a parte prática primeiro e depois expôs a doutrina. E é o texto que nós vamos ler nessa noite. E queridos, independente da ordem com a qual isto seja ensinado, o importante é frisar que o ensino doutrinário e a prática, eles caminham juntos. Quando nós falamos aqui na igreja, quando nós expomos a palavra de Deus aqui na igreja, não é apenas para que o conhecimento dos irmãos aumente, mas que ele seja praticado diariamente na sua vida, na sua família, no correr do dia a dia. E Paulo, irmãos, ele pedia justamente aos crentes de Creta um comportamento coerente com a palavra de Deus. É por isso que ele deu todas aquelas orientações que nós lemos no domingo passado, do versículo 1 ao versículo 10, e agora no versículo 11 ao versículo 15 ele vai nos dizer o porquê nós devemos agir da maneira que ele falou conosco na semana passada. Esse texto, irmãos, ele tem a condição de nos mostrar que Deus, ele não rejeita nenhum grupo que compõe a igreja, seja os anciãos, as anciãs, os jovens e os servos. Deus não rejeita nenhum desse grupo e fala-se a cada um deles com poder e com autoridade. O Espírito Santo, irmãos, influencia e quer santificar cada um desses irmãos. Esta graça, irmãos, ela é grande, ela é uma luz que penetra no coração daqueles irmãos e tem o poder, irmãos, de trazer conhecimento, santificação, alegria e paz. Por isso que nós queremos falar a princípio do versículo 11, porque quando nós olhamos esta palavra, porquanto, ela mostra que a manifestação da graça salvadora, que ele vai falar do versículo 11, está ligada com os grupos que ele falou do versículo 10, do versículo 1 ao versículo 10. Então, o porquanto está ligando os assuntos entre um e outro. Ele liga os versículos 10 e o versículo 12, porque nós podemos ver que o versículo 10 termina assim: a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Ou seja, tudo o que ele disse anteriormente, ele está dizendo,
Vivendo assim, vocês ornam a doutrina de Deus, porquanto a graça de Deus se manifestou. Para que fosse, irmãos, ornada toda a doutrina de Deus, para que a vida, a vivência cristã fosse mostrada com grande carisma e luz. E isso mostra para nós, irmãos, que o modo de viver deveria afetar todos os grupos da igreja, desde o mais novinho até o mais idoso, desde o homem até a mulher. Isso explica, irmãos, a razão pela qual os crentes devem viver piedosamente, para ornarem a graça de Deus revelada. Mas ele continua dizendo o seguinte: e esta é a razão pela qual vocês devem fazer isso, porque a graça de Deus se manifestou. Queridos, e ele está falando de algo muito importante para nós, pois ele está se referindo à encarnação, à vida e à obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a manifestação da graça que nós temos na terra. Deus se manifestou em carne. Ele viveu, ele esteve nessa terra. Por isso é que essas verdades podem ser vividas. E ele diz a todos os homens. E entenda, queridos, que esse todos os homens está inserido no contexto. Todos os homens se referem tanto a nós, porque veja como ele diz no versículo 12: educando-nos, ou seja, falando à igreja. Ele diz que essa graça se manifestou a todos nós, educando-nos, se referindo à igreja e se referindo também ao grupo anterior, os idosos, as idosas, os jovens e os servos. Todos eles. A graça de Deus não faz, irmãos, distinção de sexo ou de idade. Ela se manifesta tanto para a criancinha que às vezes desprezamos e achamos que não entende nada, como para o mais idoso, mais ancião de todos. Irmãos, a graça, ela não é seletiva, mas ela alcança homens e mulheres, independente da idade que possuem e independente da função social que têm. Sejam ricos, sejam pobres. A igreja, irmãos, é o lugar onde nós congregamos todo esse tipo de pessoas. Pobres, ricos, altos, baixos, jovens, velhos, todos estão juntos, reunidos em louvor, em serviço a Deus. E isso, irmãos, a graça não faz distinção. Por isso, Deus congregou um povo, e esse povo deve viver de maneira santificada, consagrada a Deus. Uma genuína oferta, irmãos, de indulto e perdão, ela realmente é feita a todos aqueles que ouvem o Evangelho e recebem a pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas precisa-se, irmãos, receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. O texto, de forma alguma, sugere ou nos dá a intenção de que a salvação, ela é universal, ou que ela salva todos os homens indistintamente. Não é isso. É necessário a crença da manifestação do Filho de Deus. É necessária essa crença, senão ela não pode salvar. É necessário crer, irmãos, em Cristo Jesus para ser salvo. Por isso esse texto não está nos ensinando que a graça salva todos os homens, mas ela salva todos os tipos de homens. Anciãos, anciãs, jovens, servos. Não devemos fazer distinção quando pregamos a palavra de Deus. É isso que esse texto nos ensina. Mas ele continua dizendo no versículo 12: a graça, ela tem o efeito de transformar a vida do ser humano. A expressão educando-nos explica, irmãos, a ação da graça de Deus. A graça de Deus não apenas manifesta a verdade de Deus, mas a graça de Deus, ela tem a função de nos educar.
a raiz da palavra aqui, ela está ligada ao pedagogo, aquele que ensina, aquele que instrui. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que a graça, ela nos ensina a viver de modo digno. Assim também, irmãos, amorosamente a graça também nos conduz e nos guia. Ela nos ensina, irmãos, a renegar toda a impiedade e as paixões mundanas. Essa é a educação que a graça nos dá. E por impiedade, queridos, ele entende que nós rejeitamos não apenas as coisas que são mundanas, mas a falta de religião, a falta de temor a Deus. A graça nos ensina a ter temor a Deus e não a rejeitá-lo. É isso que traz a ideia de impiedade. E as paixões mundanas, irmãos, não é apenas questão de pecados sexuais, mas é o desejo de fama, é o desejo de cobiça, é o desejo de fama. Ela nos ajuda, queridos, a rejeitar tudo aquilo que o mundo nos oferece como agradável às nossas vistas e que visa nos tirar o foco de Deus, demonstrando a fidelidade dessa graça, que é nos instruir a uma vida piedosa. Assim, irmãos, a graça nos disciplina para que nos afastemos da nossa velha e antiga conduta, a nossa antiga vida, para vivermos uma vida de piedade. Irmãos, piedade, queridos, é o nosso relacionamento com Deus, é uma vida santa com Deus. É isso que se refere a palavra piedade. O egoísmo, o domínio próprio, eles morrem nesses momentos. Eles devem morrer, pois a graça nos ensina, queridos, a viver de maneira justa, sensata, neste século. Olha só que interessante. Enquanto nós renegamos as paixões mundanas, a impiedade, a graça nos molda a viver no presente século sensata, justa e piedosamente. Irmãos, a graça é esse pedagogo que vai nos auxiliando dia a dia a viver e a fazer a vontade de Deus. Não é a minha força, não é a sua força, é a graça de Deus que molda o nosso coração. Mas ele continua dizendo sobre a expectativa da glória futura, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Queridos, e o verbo aguardar sugere uma esperança ativa. Ele traz a ideia de que enquanto nós aguardamos, a graça de Deus vai operando e nós vamos trabalhando no serviço do Senhor. Lembra quando Paulo repreendeu os Tessalonicenses porque eles aguardavam a vinda do Senhor e eles não queriam trabalhar? Porque eles diziam, Cristo está voltando e nós não vamos trabalhar. E Paulo repreende severamente os Tessalonicenses por causa disso. Porque a graça de Deus, irmãos, ela, enquanto nós aguardamos a volta de Jesus Cristo, ela nos ajuda a trabalhar, ela nos ajuda a confiar, ela nos ajuda a viver diariamente a nossa vida servindo a Deus. Enquanto nós aguardamos, queridos, nós somos produtivos no reino e na obra do Senhor. E ele mostra, que essa manifestação nós tanto aguardamos, e ele diz a bendita esperança e a manifestação, porque isso reforça, ou seja, nós trabalhamos, nós aguardamos a manifestação, isto é, a glória de Deus. Ou seja, quando eles falou na primeira vez que a graça se manifestou, ele falou do menino Jesus que nasceu humilde como a manjedoura, que cresceu, que viveu, cresceu em graça, sabedoria, conhecimento, teve uma vida dedicada ao Senhor. Mas quando ele fala que nós aguardamos a bendita esperança da manifestação da glória do nosso Deus,
Agora ele já está se referindo à segunda vinda de Jesus Cristo. Ou seja, fomos salvos para viver de acordo com a graça, com a palavra de Deus. Agora nós, enquanto aguardamos, vamos trabalhando até que Cristo retorne para buscar a sua igreja. E diz o texto que isso vai dando para nós a esperança, a certeza de que Cristo vai buscar, para assim um povo que renegou as suas paixões, para apresentar um povo diante de Deus puro, santo, sem mácula. Quando Cristo se manifestar, irmãos, é o que esse texto está dizendo, nós veremos perfeita e finalmente a glória de Deus. Porque olha o que esse texto fala, ele é muito claro, ele diz a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele não está falando de Deus Pai e de Deus Filho, ele está afirmando que Jesus Cristo é Deus. E quando ele voltar, irmãos, a sua vinda não será em humildade, a sua vinda não será em simplicidade, a sua vinda será com grande glória e com grande poder, com a manifestação do poder de Deus. É por isso que Apocalipse descreve que quando Cristo voltar, os montes se abalarão, os elementos, diz Pedro, se fundirão e serão derretidos. Tamanha é a glória do Senhor. Haverá alarido de trombeta, sons de trombeta. Queridos, não será uma coisa, um evento pequeno. Diz a palavra de Deus que os mortos ressuscitarão quando Cristo voltar, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e num piscar de olhos. É isso que nós aguardamos, é por isso que nós trabalhamos, é por isso que a graça nos educa para aguardarmos o retorno de Cristo. Mas ele continua nos dizendo, querido, que a obra de Cristo se manifestou, e ele claramente diz que diante de tudo isso, diante de todo esse problema que o povo enfrentava, Cristo, ele se entregou por nós de vontade.